mais. Previsão do tempo, como é que fica aí, dona Cibele Fávero? Falamos muito hoje de frio, né, Fernando? Em vários aspectos. Pois é, e o frio tá só começando a chegar, gente. Essa semana ela deve ser mais úmida mesmo, mais fria e com muitas nuvens, condição de chuva também, mas chuva fraca em Santa Catarina. Olha só o nosso mapa, as temperaturas caíram bastante. A terça-feira é sim de sol, mas com muitas nuvens e durante o dia pode chover de maneira isolada a qualquer hora. Uma massa de ar frio começa a avançar pelo oeste e com isso as temperaturas, como você pode ver, ficam mais baixas em todo o estado, mesmo durante a tarde, elas não devem subir muito não. A máxima no estado fica em 18 graus na região norte, também no Vale do Itajaí. Já na Serra amanheceu com 6 graus e a máxima não deve passar dos 14. No sul do estado, 0 grau, essa condição deve se repetir à noite, foi no amanhecer e deve voltar à noite. Na Grande Florianópolis também, olha só, a máxima não passa dos 16 graus. E no oeste, a condição é a mesma, máxima de 16 durante essa tarde. E amanhã o tempo segue com temperaturas mais amenas, mas de sol entre nuvens, com chance menor de chuva no estado. Só no litoral norte é que a condição de chuva é um pouco maior. A gente vê aqui em Joinville, a máxima deve chegar a 20 graus durante a tarde, com chance maior de chuva sim. Nas demais regiões, as temperaturas continuam mais amenas, principalmente no amanhecer e à noite, e inclusive no amanhecer tem chance de geada fraca nas áreas mais altas do estado, do oeste e do Planalto. No decorrer do dia a gente vê que sobe um pouco, mas a máxima não passa dos 21 graus no estado, condição da capital, Grande Florianópolis toda. Agora a gente começa a falar das liberações que estão previstas para Santa Catarina. A gente está falando de transporte coletivo, a gente está falando de aulas, a gente está falando de eventos. Vamos então mostrar para você aqui a atualização do que o governo está liberando. O governo do estado decidiu essas liberações. A partir do dia 8 de junho, portanto, devem voltar os ônibus das linhas intermunicipais e os das linhas interestaduais voltam no dia 3 de agosto. Vamos ver o que mais o governo está liberando. Vamos ver agora as aulas no ensino superior. As faculdades então voltam no dia 6 de julho. E aí ensino infantil, fundamental, médio e técnico no dia 3 de agosto. Uma previsão do governo do estado. Vamos lá fechar com eventos, shows, cinema, campeonatos esportivos que retornariam para Santa Catarina no dia 6 de julho. Conversamos lá no começo do SBT Meio Dia com o secretário de Estado da Saúde e a informação, pelo que eu entendi da nossa conversa, é a seguinte: o governo está colocando nas mãos dos prefeitos a decisão. Olha só o que disse o prefeito de Lages, porque agora a gente vai ouvir as maiores cidades de Santa Catarina com relação ao que foi decidido pelo governo. E esses serviços que estão liberados nestas datas que a gente acabou de mostrar, vão voltar ou não vão? Vamos começar com o prefeito de Lages, na Serra Catarinense, Antônio Seron. Ele respondeu assim a pergunta: voltam ou não voltam as atividades? Quero ver. A partir de segunda-feira da próxima semana, o transporte público coletivo em Lages estará liberado. Nós estamos com a concessionária nesses dias, ultimamos os detalhes, o regramento, as restrições, ocupação de espaço, horários, dias de funcionamento. Em Lages, então, os ônibus voltam já a partir da segunda-feira, informação que traz para a gente o prefeito da cidade, Antônio Seron. No oeste do estado, o prefeito Luciano Buligon, de Chapecó, vai decidir o dia específico do retorno dos ônibus numa reunião marcada para a próxima quinta-feira, onde vão ser analisados os dados de coronavírus na cidade e, a partir disso, em conjunto com o secretário de Saúde de Chapecó da cidade e também a Vigilância Sanitária Municipal, decidir o dia específico da volta dos ônibus. Então, em Chapecó não existe confirmação do retorno na próxima segunda-feira. Blumenau agora também segue nesta mesma linha. A prefeitura disse por nota que está analisando o decreto estadual e deve decidir pela retomada com base na realidade da doença na cidade. Então ainda não ficou definido em Blumenau se os ônibus vão voltar na próxima segunda-feira. Itajaí e São José, cidade da Grande Florianópolis, até o momento ainda não tem data definida para o retorno dos ônibus. Já em Criciúma, o prefeito Clésio Salvaro decidiu que os ônibus retornam já na segunda-feira que vem. A partir do dia 8 da próxima segunda-feira, o ônibus vai voltar a rodar na cidade de Criciúma. Mas será na próxima quinta que nós vamos definir com muita clareza de que forma
ele vai rodar na área central e nos bairros. Criciúma, então, os ônibus também voltam na próxima segunda-feira. Em Joinville, maior cidade do estado, o prefeito disse em nota que pretende seguir a determinação do estado e trabalha com a ideia de voltar com o transporte coletivo já a partir da próxima segunda-feira, como o próprio prefeito confirmou para a gente aqui no SBT Meio Dia durante uma entrevista ao vivo em Joinville. Mas, mesmo assim, os critérios que vão ser adotados na cidade de Joinville serão decididos em uma portaria a ser assinada nos próximos dias. Então, alguns prefeitos sinalizando o retorno dos ônibus na próxima segunda-feira com algumas regras. O prefeito da capital, Jean Loureiro, fez um pronunciamento por meio de um vídeo agora há pouco, um pouco antes do início do SBT Meio Dia, confirmando que os ônibus não voltam na segunda-feira e que uma série de regras será colocada em prática para o retorno dos ônibus, quem sabe no dia 17 de junho. Por isso, vamos conversar ao vivo com o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. Laércio Botega, por favor, os questionamentos ao prefeito, por que os ônibus não voltam na próxima segunda-feira? Pois é, Fernando, estou aqui com o prefeito Jean Loureiro, que publicou realmente esse vídeo nesta manhã, tirando um pouco das dúvidas da população com relação aos ônibus. Prefeito, essa é a dúvida. Por que não voltar na segunda-feira? Porque nós temos que retornar o transporte coletivo com segurança a toda a população. Foi estudado um protocolo de várias medidas a serem executadas, dentre elas a recontratação, um treinamento com todos os funcionários, uma avaliação médica com todos os trabalhadores do transporte, além da testagem, para ver se algum está contaminado, podendo transmitir a outras pessoas. Nós vamos fazer toda uma qualificação, teremos mecanismos necessários, como um sistema de QR Code, onde todos vão cadastrar a sua entrada, porque se um dia tiver algum contaminado, eu consigo identificar todos que estavam no ônibus com eles. Além de que, com a proibição da compra em dinheiro, quem desejar comprar um cartão pré-pago pode fazer de maneira antecipada. Uma simulação desse funcionamento para o servidor entender, para a partir do dia 17, começar efetivamente a iniciar o serviço. Então, dia 17, cai numa quarta-feira, então, dia 17, 18 e 19, os ônibus circulam aqui em Florianópolis, num horário diferenciado também, junto com o horário do comércio. E no final de semana, no sábado e domingo, vocês vão fazer uma avaliação para ver se continua, é isso? É isso. O transporte nesse protocolo ele só vai funcionar de segunda a sexta-feira. Então, nós vamos ter 3 dias, vamos monitorar aí as mais de 5.000 partidas da cidade, para ver capacidade, taxa de ocupação, o que pode ser aprimorado, aonde tem maior demanda, porque nós não conhecemos a demanda, como vai acontecer. Nós temos previsão. No final de semana serão feitos os ajustes operacionais para funcionamento. Depois de 2 semanas se faz uma avaliação dos números da saúde, para ver se isso impactou no crescimento do contágio em Florianópolis, para poder fazer a avaliação se os ônibus continuam ou não. Apenas 40%, né? O limite de ocupação é de 40%, não terá ônibus no sábado e domingo e também nos feriados, apenas nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, uma série de medidas restritivas inovadoras que garantem a saúde daqueles que trabalham no transporte e do usuário do transporte coletivo também. Nós não queremos liberar de qualquer jeito, nós queremos liberar com regras que permitam que os números de Florianópolis continuem tendo as conquistas que tivemos até agora. Para quem está acompanhando o SBT Meio Dia agora aqui, uma das dúvidas da população também, prefeito, é com relação ao valor da passagem, porque se o ônibus vai ter uma redução na quantidade de passageiros, isso vai influenciar ou não, prefeito? Vai ter aumento? Não, não vai ter nenhum tipo de aumento na tarifa, a tarifa vai continuar a mesma, com o mesmo número, as linhas serão as mesmas. O que nós vamos fazer é ter uma oferta maior de ônibus para que ele venha não tão lotado. Nós já sabemos que vai ter uma diminuição, porque como as escolas, os estudantes representam de 25% a 35% da ocupação do ônibus que não fazem parte. Nessa fase inicial, também com a mudança dos horários de funcionamento da cidade de Florianópolis, com 8 grupos, nós retiramos o horário de pico e isso traz uma otimização melhor de todo o sistema, garantindo manter o preço. Ou seja, tem que ter criatividade, tem que ter inovação para garantir o preço, o mesmo preço,
e permitir que a operação funcione corretamente. Aproveitando, nós estamos com o prefeito aqui falando sobre essa volta dos ônibus para o dia 17 aqui em Florianópolis. Já quero estender algumas perguntas, prefeito, com relação... Ontem, o governo do estado colocou aí um novo cronograma aí de liberações, de datas. Florianópolis vai seguir também esse cronograma, tanto das escolas, dos eventos? Como é que fica? Nós entendemos que esse cronograma que o governo do estado apresenta é uma permissão para cada cidade poder fazer a sua avaliação. Aqui em Florianópolis, nós não vamos trabalhar com futurologia, nós não conseguimos prever como é que vai estar o estágio do contágio na nossa cidade. Por enquanto, nós estamos vencendo as batalhas, mas qualquer atuação que não seja correta, orientada pela saúde, pode voltar a disparar. Para isso, só depois da análise do impacto do transporte coletivo, tendo estabilidade nos números e continuando a cair, é que nós vamos falar em novas flexibilizações. Então, nós não temos data prevista para reinício das atividades educacionais, nem atividades de evento. Nós vamos dar cada passo de maneira firme e segura para não ter um efeito rebote e ter que voltar a fechar tudo depois. Até porque já é um mês sem mortes aqui em Floripa. A Florianópolis vem conquistando. Nós estamos há um mês, sem aumentar o número de internados por Covid da nossa cidade. Amanhã completamos 30 dias sem mortes. É uma referência para todo o Brasil o nosso trabalho. O Alô Saúde, que é o primeiro atendimento de telemedicina do país, vem dando resultado e evitando que as pessoas saiam de casa, principalmente os idosos, para poder se contaminar. E uma cooperação da população com uma fiscalização muito rigorosa. Isso diminui o risco, diminui o contágio e, felizmente, a gente vai conseguindo, junto com a população, ter todas essas vitórias até agora. Mas não podemos relaxar. Nós não vencemos a guerra, temos que ter firmeza e continuar tomando as decisões com base na técnica e na saúde, garantindo a vida das pessoas. Os telespectadores estão interagindo com a gente, mandando perguntas. Uma delas é com relação aos ônibus de outras cidades. Eles vão poder entrar aqui em Florianópolis? Como é que fica? Quem mora em Palhoça, Biguaçu? Os intermunicipais urbanos, ou seja, da região da Grande Florianópolis, eles vão poder entrar em Florianópolis desde que cumpra todos os requisitos que são exigidos nos ônibus de Florianópolis a partir do dia 17. O de outros municípios, nós estamos fechando a avaliação, mas provavelmente não será permitido nesse momento ainda. Então, nós vamos trabalhar apenas com os intermunicipais da nossa região da Grande Florianópolis, desde que cumpram todos os requisitos. Se não cumprir, a Prefeitura não autoriza da entrada. Nós não queremos que as pessoas cheguem aqui sem cumprir todas as regras sanitárias. Ok, então, prefeito, muito obrigado pela participação aqui no SBT Meio Dia. Até então, o prefeito Jean Loureiro respondendo, tirando dúvidas com relação ao transporte coletivo aqui em Florianópolis, que a previsão aí é o dia 17. Voltamos ao estúdio. O prefeito Jean Loureiro foi o primeiro, obrigado, Laércio, a dizer, não, os ônibus não voltam na semana que vem, mas outros devem seguir pela mesma linha e em muitas cidades os ônibus sim voltam a circular na próxima segunda-feira. O que tem a dizer Cláudio Prisco Paraíso sobre isso? Esta decisão por regiões. Eu conversei há pouco com o secretário da Saúde e fiquei até um pouco confuso, vou confessar, viu, Prisco? Porque não existe a intenção de liberação total, mas sim de colocar nas mãos dos prefeitos esta decisão. É colocar, de fato, a responsabilidade aos prefeitos, hein, Prisco? Boa tarde. Muito boa tarde, meu caro Fernando. Boa tarde a todos. Eu acho que o governo está correto com esse plano de ação regionalizado. Ninguém melhor do que o prefeito, debruçado sobre a sua realidade sanitária, considerando a pandemia, para estabelecer a estratégia mais adequada. Aliás, como bem colocou agora o prefeito Jean Loureiro, por exemplo, na questão aqui da Grande Florianópolis, que é uma grande integração, não se sabe ainda em relação a Biguaçu, São José e Palhoça, mas aqui já ficou estabelecido que a data não será 8, mas sim 17, muito provavelmente. Então, tudo leva a crer que a decisão seja compartilhada para não gerar dificuldades. Aliás, um elogio ao prefeito Jean Loureiro, que vem se havendo muito bem nesse processo da quarentena, do coronavírus, tanto sob o aspecto da retomada gradual das atividades econômicas, como também no que diz respeito ao bom senso e ao equilíbrio
na flexibilização, mas no ponto certo. Tanto é que a contaminação aqui já foi reduzida. Criciúma, acho que já foi noticiado aqui, Criciúma, Lages, Joinville, já na próxima segunda. Aqui a Grande Florianópolis na subsequente. E assim as coisas vão se acomodando. Já aqueles ônibus que vêm de outros estados ou de outros países, apenas no dia 2 de agosto, quando também estaria prevista a retomada no dia 2 de agosto das atividades escolares. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, sempre buscando, Fernando, uma fina sintonia entre o governo do estado e as prefeituras, o que parece que agora deu uma bela de uma engrenada. Legal, Prisco. Vamos para os nossos assuntos seguintes. Vou começar rapidinho aqui falando da CPI dos respiradores, aquela investigação na Assembleia Legislativa. Hoje, um dia decisivo na Alesc. Serão ouvidos os ex-secretários de Estado Elton Zeferino, da Saúde, Douglas Borba, da Casa Civil e também a servidora Márcia Pauli. Então, uma terça-feira que promete ser bastante intensa nesta investigação do superfaturamento que está sendo apurado também pelos deputados, além, claro, da força-tarefa do Ministério Público, Polícia Civil e Tribunal de Contas. E também tem a prorrogação das eleições, os nossos próximos assuntos de agora, Prisco, com você. Muito bem. Com relação à questão da CPI dos respiradores, a ordem de manifestação será o ex-secretário da Saúde, a ex-superintendente do setor de administração da mesma secretaria e depois o ex-secretário da Casa Civil, nessa ordem a partir de 5h30. Porque às 5 horas, o proponente e relator da CPI, o diligente e competente Ivan Nats, ele colocará em votação o requerimento pedindo o ajuizamento pela Procuradoria-Geral da Assembleia da quebra do sigilo de 2 depoimentos apenas. Porque o Tribunal de Justiça liberou geral, mas 2 depoimentos ficaram secretos, em segredo de justiça. Um de Borba, outro de Zeferino. Tudo leva a crer que alguma revelação envolvendo alguém que tem foro privilegiado no STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é o fórum que atende normalmente os governadores. Então, vamos ver como vai ser essa votação. Muito provavelmente, esse requerimento será aprovado e vamos acompanhar as diligências em relação à mesa da Assembleia para a tentativa de quebra desse segredo de justiça. Agora, hoje é absolutamente fundamental esses depoimentos. São fundamentais, porque são os protagonistas maiores nesse processo da compra superfaturada, com dispensa de licitação e de forma enviesada, da empresa da Baixada Fluminense por 33 milhões, pago antecipadamente, sem garantias. São os pivôs do processo. Então, vamos observar como Elton Zeferino e Márcia Pauli vão se comportar, porque em outros depoimentos, no GAECO, eles responsabilizaram Borba, que estaria por trás como que um representante dos interesses dessa empresa, o que é absolutamente grave, é gravíssimo. Isso precisa ser esclarecido. E se houver necessidade, dependendo dos depoimentos de hoje, Fernando, aí na quinta-feira pela manhã, uma cariação entre os três, aliás, sugerida pelo deputado João Amin. Como eu já recebi a sinalização, Fernando da Vera, de que o tempo hoje está um pouco estourado, deixamos para amanhã repercutir a questão que está muito em voga e que está sendo sustentada, na minha avaliação, de forma precipitada e equivocada pela FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, que está sustentando a prorrogação dos mandatos de prefeitos e vereadores. Assunto para amanhã, meu caro. Legal, Prisco. Muito obrigado. Cláudio Prisco com a gente, ele volta no SBT News.